Fala, família, Leonardo aqui. Vou deixar um super corte com vários pontos aqui dessa entrevista que vale a pena você poder ver, poder debater e aquilo que você achar de mais interessante. Caso você queira a minha opinião, você escreva nos comentários que nós vamos selecionar alguns pontos para poder debater e trazer nossa opinião com vocês e também as notícias do Vasco da Gama, beleza? Porque a gente não pode e não vai normalizar o que aconteceu aqui. A gente não vai normalizar. Eu não vou normalizar o que a 777 fez com o Vasco. Eu não vou normalizar. Não estou me colocando ou colocando um grupo como salvador de nada, mas já estaria, no mínimo, com 4 meses de salário atrasados. E isso levaria uma saída coletiva dos atletas pela lei, porque com 3 meses eles podem sair. Então, assim, eu nunca vou normalizar isso, como não vou normalizar outras situações que a gente vai vir a conversar. Então, que fique claro, enquanto eu for presidente, a minha intenção vai ser vender a SAF. Dito isso, tem alguns critérios que são óbvios para que a gente, de forma contratual, alinhe com um possível investidor, que é a credibilidade reconhecida, saúde financeira, um planejamento esportivo financeiro com prazos para cumprimentos, estrutura de CT com prazos de cumprimentos, porque a gente pode botar, vou gastar, como foi dito aí, 50 milhões no CT e nunca gasta. Então, você vai gastar 20, 10, 30 no CT, você vai gastar até o dia tal. Dito isso também, a gente precisa ter algumas garantias para proteger a instituição, para não cometer o mesmo erro que foi cometido com a 777. Numa das minhas conversas ou a única conversa que eu tive presencial com o Josh, porque as outras foram uma ou duas, né, de forma virtual, e ele só se apresentou e desligou a câmera, na presencial, que foi onde eu questionei ele e pedi garantias, porque a gente já tinha um cenário desenhado, as garantias do aporte dos 270 milhões. E ele me falou o seguinte: as garantias são as próprias ações. Então, se eu não te pagar, eu devolvo as ações para você. Eu vou fazer uma analogia simples e de fácil entendimento. Você compra o meu carro e vai me pagar no final do mês. Aí, quando chegar no final do mês, você não tem dinheiro para me pagar. Aí você devolve o carro. Aí o carro está com os 4 pneus careca, sem o IPVA pago, sem gasolina, batido, com farol apagado, e ele me devolve. Isso não é uma garantia, que foi o que aconteceu. A 777 pegou o Vasco com uma dívida, que ela era maior do que foi divulgada, aportou os 310 dentro desse aporte com diversos problemas, aportou, pediu emprestado, enfim, e deixou uma dívida muito maior, que já foi dita até pelo Rafa, pelo amor de Deus, nos vídeos que a gente tem soltado, muito maior do que encontrou. Então, só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Pedrinho, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Só para tirar uma dúvida, antes de eu fazer a pergunta, talvez seja da maioria, quando você fala em intenção de vender a SAF, é ser majoritário na operação? Não. Ou vai depender de negociação? O investidor vai ser majoritário. Até porque é difícil achar, e não é a minha intenção, né? Mas ninguém vai botar dinheiro para outro mandar e nem é a minha intenção. Foi bom até tu falar que eu tinha esquecido. Um ponto, para ficar claro, em nenhum momento, em cláusulas contratuais com um possível investidor, vai ter qualquer tipo de exigência que eu participe do futebol. Zero. Essa chance é zero. Não vai ter nenhum empecilho relacionado ao futebol. Nenhum. Todas as cláusulas ali vão ser de proteção à instituição. Agora, eu voltando para o associativo, numa possível venda, e um possível investidor queira que eu participe, eu vou usar a mesma frase que eu usei quando tinha 777. Não sei se vocês lembram. Eu estou aqui para contribuir e colaborar. Se precisar da minha ajuda, assim que vai ser. Mas eu não quero nada do futebol. Nada, nada, nada. E há um frenesi muito grande na internet, até porque o filho do Grego, do Marinax, também está fazendo parte, está surfando nessa onda também. Queria saber o que há de verdade. Ele vem dia 21 de novembro, você tem uma data de reunião, ele vai chegar ao Brasil, porque ele vem em setembro para ver o time dele, que perdeu no Maracanã. Mas ele tem uma data para conversar com você e existem outras conversas também em andamento? Deixa eu te falar, Fábio. Existem alguns investidores
Mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar. Não. Existe alguns, não um só, existe alguns, e existe o NDA assinado. O NDA nada mais é que é uma confidencialidade desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Isso é comum no mercado executivo. E, através desse NDA, eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês. E as pessoas, mais uma vez, só para pegar o gancho da pergunta, souberam, e aí não é para nenhum de vocês que estão aqui, não. E quando eu falar vocês, também não se sintam vocês aqui especificamente. Surgem alguns personagens nas redes sociais que eles são aproveitadores, eles são oportunistas. Então, quando eles descobrem que tem um possível investidor, e soltam, acho que soltaram essa semana, só que a gente já tem mais de um mês com alguns investidores. E aí solta que como se fosse ele que estivesse trazendo um investidor, com qual interesse? Porque isso é mentira. Nenhum investidor vai em qualquer personagem de rede social para chegar ao Vasco. Isso é uma negociação muito séria. Eles não precisam de nenhum personagem, eles vêm direto a mim, através de um CEO e direto com o presidente do clube. Então, esses personagens tentam entrar no circuito para ter algum tipo de benefício. Seja ele de, num futuro, se tornar candidato a vereador, seja algum interesse de ter alguma comissão no negócio, ou seja mesmo para dizer que quer ajudar o Vasco. E não é. Não é. Porque as pessoas usam o Vasco para se beneficiarem. E, às vezes, essas pessoas elas querem me atingir. Só que eu já falei isso 500 vezes, me atinge diretamente. Porque quando você fala com uma outra situação e colocando o sentimento do torcedor no meio, é sacanagem, porra. É sacanagem. Me atinge, beleza. Não coloca o sentimento do torcedor. Porque quando fala, tem um investidor, tá não sei o quê, vai se encontrar, tá no Rio, tá no... Pô, aí o torcedor tá ali viajando milhares de coisas, ainda mais vendo a situação de um clube que virou SAF, que está tendo sucesso, do outro clube que ganha um título, e fica brincando com o sentimento do torcedor, pô. Então, assim, tem conversas com mais de um investidor, que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora nem, ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente vai ter dois, três encontros só para definir essa situação de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Já teve investidor, que uns vocês acertaram, outros não, e é o trabalho de vocês mesmo, que vocês são jornalistas, né? Vocês não são personagens, e quando descobrirem mesmo fontes, vocês têm que divulgar, mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não estão mais. E não estão mais não por qualquer empecilho da gestão, por qualquer exigência. Não, porque saíram, simplesmente. Eu não posso falar pela questão do NDA, eu não posso falar quem são os investidores. O principal assunto que o torcedor quer ouvir é sobre a venda da SAF. É claro que está rolando agora uma arbitragem. E eu queria que você explicasse quais são as dificuldades de venda, tendo em vista que a 777 tem 31, vocês têm 30... Isso não implica em nada. E 39. Como é que seria feita a venda? Por Isso exemplo, não implica em nada. compra de você, não, compra... Obviamente, a gente tem que dar autorização para uma possível venda dos 31% da ICAP. Os 39%, eles estão na arbitragem. Toda a possibilidade de uma venda dos 39%, a arbitragem tem que ter ciência disso. Ou seja, se tiver um acordo desses 39% de venda, ele vai acontecer dentro da arbitragem. O que isso acontece? Quando você tem a supervisão feita pela arbitragem, isso aumenta a segurança do Vasco, diminui os riscos do Vasco e aumenta a segurança também do investidor. Por quê? Porque o ambiente é controlado pela justiça. Então, todo o processo legal entre Vasco, ICAP, 777, ele está supervisionado por uma decisão da arbitragem. Então, ele está blindado pela arbitragem. Então, não tem problema nenhum. As pessoas estão confundindo esse momento de 31% de um, 39% na arbitragem, que é o que está à venda, que isso pode gerar algum... Não. O que a gente fez com a liminar foi dar segurança jurídica. E estando na arbitragem, isso aumenta muito mais. O que a gente precisa é de um investidor. Só que as pessoas, não fazendo propaganda, elas acham que é igual no Mercado Livre. Vai lá, não é assim, cara. A gente está falando de um clube de futebol que está com mais de 1 bi de dívidas. Que aumentou a sua dívida, mesmo com um aporte de 310 milhões. E um dos pontos também que eu tinha esquecido do investidor é atacar a dívida com dinheiro novo, que não foi feito. O que foi feito no Vasco
que a gente abriu uma comissão de investigação, e é bom citar aqui, senhor Salgado, senhor Vitor Roma, senhor Luiz Melo, senhor Adriano Mendes, senhor Júlio Brandt. Esses caras têm que prestar conta, pô. Esses caras têm que prestar conta. E eu falo de quem, o porquê, porque se não acontecer uma investigação, a gente vai normalizar o que foi feito aqui. Vai normalizar o que foi feito aqui. Então, enfim, o cenário é esse. Pode melhorar? Pode, e muito. E muito. Eu vejo um cenário para o Vasco, não sei em quanto tempo, muito positivo, pô. Porque se a gente zerar as dívidas, acabou o problema, pô. Acabou o problema é dívida. A gente estava enxugando gelo, pô. A gente paga através do RCE, a dívida é maior, os juros é maior do que o que você paga. Então você paga ali 150 milhões, abate 30, pô. Então você tem que atacar a dívida com dinheiro novo. E isso vai ser uma das exigências, obviamente, do próximo investidor, que ele ataque as dívidas, com prazo, obviamente, a ser cumprido. Qual a expectativa, né, que o torcedor pode aguardar para o próximo ano em termos de contratações para o time do Vasco diante de todo o cenário que está acontecendo com o Vascão? Então, só pontuando as contratações que foram feitas na janela, as 3 primeiras já foram ditas lá atrás na estreia, que foi Coutinho, Souza e o Alex. Eu não preciso voltar nelas. É muito cruel você fazer uma avaliação num momento duro, entre aspas, delicado. Vocês têm tanto acesso quanto a mim, quanto a toda a equipe de scout e gestão esportiva, a qualquer atleta que vem. Então, ninguém consegue enganar ninguém, né? Por trazer um jogador bom, se ele é ruim, você vai saber que ele é ruim. Então, assim, vocês têm acesso a alguns aplicativos esportivos para ter dados, números, vídeos. O Maxime Rodrigues é muito bom jogador. Um ponto sobre o Max, foi divulgado um valor e ele foi repercutido, né? Que teria sido gasto um valor. Ninguém se deu o trabalho, porque em Portugal, pela legislação, você pode publicar o valor, está lá no time Gil Vicente, por quanto foi feita a transação. Alguém foi lá olhar? Quanto foi que falaram para vocês que foi a transação? Entra lá no Gil Vicente e vê quanto foi a transação. Entra. Vocês estão falando por quê? Vocês sabem disso? Foi não quero falar em números. O salário dele é pequeno. A gente paga em 18 meses, Amadeu? 18 meses o pagamento da transação. Mas divulgam números absurdos. E ele é muito bom jogador. A minha função hoje, eu tenho um scout, eu tenho gestores esportivos, obviamente, que passam para mim e eu dou o aval, a canetada junto com a Amadeu. Simples assim. Agora, o Jean pode estar jogando bem ou mal, também não quero falar para não falar do jogador, mas o cara não pode ser convocado para a seleção chilena e ser ruim. Vocês têm informação sobre o Jean. No jogo que o Jean fez para o Bahia, contra o Vitória, ele fez um bom jogo. Pode ter caído de rendimento, mas é um contexto que, de repente, faz com que ele não renda o que ele rende. Mas ele é bom jogador, jogadores, mas com relação, novamente, ao planejamento, ele já existe, que muita gente não estão se mexendo. O planejamento de 25 já está feito já está sendo feito há mais de 2 meses. Mapeamento de jogador, necessidade de posições, perfil, dentro do orçamento que o Amadeu passa, está tudo sendo planejado ali. Até isso a gente tem que ter cuidado, porque se a gente começar a citar os nomes para facilitar o trabalho de vocês em quem a gente está indo atrás, a gente perde, porra. E a gente não está competindo com a primeira prateleira, não. A gente pode perder para a segunda prateleira, pô. Segunda prateleira não é nível de jogador, não, de orçamento. Então, assim, é todo um cuidado que a gente tem que ter. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedrinho, tudo bem? Amadeu dos canais Na Torcida Vascaínos e na NTCast. Pedrinho, uma das maiores reclamações da sua gestão era os modus operandi da 777, no qual vocês diziam que não tinha um projeto esportivo a curto e médio prazo. A pergunta que eu quero te fazer, hoje, o Vasco tem um projeto, quanto tempo a torcida terá que esperar para ver o Vasco voltar a conquistar títulos? Vista Alegre ajuda. Vista Alegre é minha também. Cara, a questão do projeto esportivo, ela tem 2 vias, né? Enquanto não chegar um investidor, como é que a gente faz? Então, assim, sem um investidor, o que a gente tem que fazer? Atacar as dívidas, que é o que a gente vai fazer. Atacar as dívidas. Eu sei que dói pra cacete no torcedor, porque dói em mim. Só que dessa vez é de verdade. É isso que eu estou falando. Dessa vez é de verdade. A gente vai atacar as dívidas. Se não tivesse investidor, se não existisse investidor, o planejamento seria atacar as dívidas, potencializar nossa categoria de base, que muitas vezes nós mesmos desvalorizamos as nossas crias, nós mesmos. Aí quando o cara sai, a gente fica lá, pô, tem diversos exemplos. Pô. O cara sai daqui, a gente fala, pô, se tivesse pro Vasco, se tivesse não sei o quê, mas quando estava aqui a gente não tinha paciência. E se a gente o Vasco sempre foi isso, pô. Tá falando um aqui que saiu da base. Felipe, pô, diversos outros. Então, assim,
potencializar a base e ser certeiro. E ser certeiro nas contratações. Isso é um planejamento de médio prazo, por não ter um investidor. Pô, se chegar um investidor, obviamente a gente muda o planejamento, porque você vai chegar um aporte, você vai atacar a dívida, continuar atacando a dívida, mas de uma forma muito mais agressiva, e você vai no mercado também procurar jogadores de um nível muito melhor. Então, assim, é isso. Você fala, da base. Eu vou tocar nesse assunto aí, se você me permitir. Quando a gente fala da base, hoje o Vasco está pensando em se reestruturar e a torcida confia muito em você. E quando vem esses jogadores da base do Vasco, quando o Vasco anda nessa fase ruim, estava andando, e agora, com esse, de repente, eu não vou falar um aporte, mas com essa reestruturação, como o Vasco vendia a sua base muito barata, porque realmente aí tinha que pagar salários, pagar muitas coisas, muitas dívidas que ficaram para trás. Com essa reestruturação e com essa sua administração, porque você é um grande gestor e a torcida do Vasco, eu recebo muitas mensagens pedindo, pô, ainda bem que o Pedrinho chegou, ainda bem que a gestão do Pedrinho fez isso e aquilo. Fica mais fácil quando a gente tem bons jogadores na base e com uma estruturação não vender tão barato esses jogadores da base? Eu acho que não tem que vender. Às vezes o vender barato é pela necessidade mesmo. Né? O Amadeu pode até complementar, mas assim, a gente tem um potencial enorme aqui. Se a gente pegar o jogo contra o São Paulo, jogou o Leandrinho, jogou o Estrela, que infelizmente teve uma lesão, JP. Sim. Então, assim, a gente tem o Lincoln, que é um ótimo zagueiro, tem o Luiz Gustavo, que é um ótimo zagueiro, tem o Paulinho, lateral direito, que é muito bom jogador, tem o menino agora, o Alegria, que está jogando. Então, assim, a gente tem que acreditar e potencializar os meninos. Obviamente que eles precisam de uma estrutura de jogadores mais experientes para isso. Mas eu acho que esse é o DNA do Vasco. E isso aí vai ser passado, se chegar um investidor, obviamente vai ser passado para o investidor, que vai conhecer, obviamente, a história do Vasco e potencializar isso. E quando você está num bom momento, é só você pegar um jogador nosso hoje, da base, e botar ele num time que vive um bom momento. A proposta aqui já chega diferente. Ele pode estar jogando a mesma coisa, mas ela aqui já chega diferente. Porque o mercado é cruel. O negócio é cruel. Não existe amor no negócio. Infelizmente, porque eu trato tudo com amor. Para mim não existe negócios, amigos à parte. Para mim, amigo vem sempre na frente. Então, só que no mundo não é assim. No mundo o cara vai ver assim, aquele cara ali está sufocado, o Leandrinho vale quanto? Estou dando um exemplo do Leandrinho, porque ele só vale 3x, não, vai oferecer 1x para eles. Pô. É mais ou menos isso. Então, a reestruturação, ela é boa para todas as áreas e todos os aspectos. Boa tarde, Pedrinho. Canal do Sandro Gama, Fábio Torres. Pedrinho, queria te perguntar, muito se fala, né, na vitória do Vasco nessa arbitragem. Queria te perguntar se a ICAP vencesse, né? O que vocês vão fazer? Iam recorrer? Já tem uma negociação aí? Se já pensaram numa negociação? Algo do tipo, se já tem uma estratégia? Eu vou ser direto, mas vou deixar para o Carregal. Não tem como a ICAP vencer, mas... Olha, concordo com o presidente, e a gente está trabalhando essa arbitragem. Ela vai ser iniciada novamente, porque a gente tinha suspendido por um prazo de 90 dias, e a gente vai aguardar o trâmite normal dessa arbitragem. Enquanto isso, a liminar nos dá o controle da Vasco SAF e o controle acionário. É isso. Até porque a ICAP, pela legislação americana, ela não pode ser controladora de futebol. Ela não tem o desejo, e pela legislação americana, nenhuma seguradora pode ser controladora de futebol. Então, as duas coisas não tem como vencer. Não tem como. Pode vencer, mas ela vai ter de futurologia. Mas ela vai ter que se desfazer de qualquer forma, porque ela não pode ser controladora, entendeu? Boa tarde, Pedrinho. Bruno Braz do UOL. Beleza? Bom, acho que é um assunto que também não parece muito claro no momento, que é o potencial construtivo, a reforma de São Januário. Tem uma informação, até queria confirmar se procede, que inicialmente a reforma começaria para dezembro, janeiro, e que isso não vai acontecer mais, que vai acabar ficando mais para o meio de 2025. Eu queria saber em que pé está essa situação, porque eu imagino não, é também uma forma financeiramente importantíssima para o Vasco. Aí. Eu assumo essa responsabilidade, e até como experiência, depois eu passo a palavra para o Carregal, porque eu falei que ela iria iniciar em janeiro, e eu fiz muita força com a Prefeitura do Rio de Janeiro, agradeço muito ao prefeito Eduardo Paes, ao Caiado, ao Esquerdo. Eu fui muitas vezes na Câmara dos Vereadores, pedi para acelerar diversos processos, para que fizesse logo isso, antes do recesso, por causa da eleição da política pública, porque eu tinha 100% de certeza que a gente estava fechado com um comprador total, se eu não me engano, porque são mais de 300 mil metros quadrados. Então, estava tudo muito certo, muito certo. Só que a gente não tinha assinado. E abriram outras oportunidades de outros locais de potencial. E como um negócio, o possível comprador saiu da mesa.
E aí eu assumo, porque eu estava muito certo, e estava muito certo mesmo. Só que negócio é negócio, só que não está assinado. Então, por isso que eu falei muito mesmo que a gente iria iniciar no começo do ano. Porque era uma coisa muito concreta, apesar de não ter assinado. Mas serviu como experiência e eu assumo essa responsabilidade de não começar em janeiro. Né? A gente, como jornalista, eu ouço muito a pergunta do torcedor se agora o Pedrinho não quer vender, agora o Pedrinho não quer vender. Então, para a gente deixar um pouco mais claro sobre o que você quis dizer, tem a ver com a informação que foi veiculada de uma possível proposta de 600 milhões por 31% que vocês teriam recusado? Me lembra de tudo, que foi muita coisa, tá? Que você falou. Que eu vou começar de trás para frente. Não, vou começar de trás para frente, da proposta dos 600 milhões, que eu vi quem falou. Cara, o Vasco tem que evoluir em alguns aspectos. Se eu tenho uma proposta de 600 milhões, por que eu recusaria? Agora, esse cidadão que falou isso, esse personagem, ele vai ter que provar na justiça, ele vai ter que ter um contrato, porque não vai ficar assim, ele vai ter que ter um contrato da proposta de 600 milhões, pô. Porque eu não entendo como as pessoas acreditam nisso. Como o torcedor vascaíno acredita em certos personagens e começam a debater uns assuntos que, cara, isso aí as pessoas não percebem. Assim, é muito difícil de acreditar que as pessoas acreditam nisso. Já que você citou essa pergunta, esse cidadão estava na sede da Lagoa. Quando eu entro, já tem um processo de vaquinha com os torcedores para fazer alguma reforma na Lagoa. Para ficar claro, eu sou presidente de um clube e eu sou o responsável pelas sedes. Então, qualquer coisa que aconteça ali, não importa se tem alguém fazendo de boa vontade, eu sou o responsável, ok? Ok. E aí, não mexi em respeito ao torcedor, porque o cara está lugar longe, está doando R$1, 10, 100, que seja, está dando o máximo que ele pode para contribuir com uma reconstrução ali da sede, sendo responsabilidade minha. Só que eu entro já com tudo isso acontecendo. Falei, não vou mexer nisso em respeito ao torcedor. Quando eu estou tomando conhecimento, porque foi no momento logo que eu entrei, conhecimento de tudo, e foram muitas coisas ao mesmo tempo, paralelo com o problema da 777, eu tenho conhecimento que lá a gente tem um problema de elétrica que poderia pegar fogo na sede. Isso chegou para mim. Eu falei, ué, e por que não pega esse dinheiro e faz a elétrica? Não, porque a pessoa falou que tem que colocar torneira de ouro, que isso é que dá visibilidade, torneira dourada. Aí depois essa pessoa se candidata a vereador. Aí eu tenho que tirar essa pessoa de lá por 2 motivos, obviamente, porque ali não é lugar das pessoas usarem o Vasco para benefício próprio. E eu vou fazer a intervenção, mando uma equipe técnica obviamente, para cuidar do problema da elétrica. Paralelo a isso, eu descubro que a sede da Lagoa não tinha seguro, sendo que a gente tem ali quase 12 milhões avaliados nos barcos, porque os gestores antigos não pagavam. Paralelo a isso, eu descubro hoje que um dos conselheiros, que hoje é uma grande voz nas redes sociais, que era de um grupo que cuidava do calabouço, que tinha gato no calabouço. Então, para ficar claro, eu estou sem dinheiro, mas eu sou honesto. Eu poderia deixar lá, menos uma conta, vai lá, vou fechar o olho igual todas as outras. Não, mandamos uma equipe lá e vamos pagar a conta. Vamos fazer um acordo do que a gente está devendo e vamos pagar a conta, pô. Então, assim, é muita gente que fala muita coisa e as pessoas dão credibilidade às pessoas que não são profissionais e são personagens da rede social. E isso é muito grave. É muito grave. E isso me aborrece muito dos torcedores acreditarem ainda nesses personagens. Nesse momento, a gente não vai falar em números, naturalmente, até porque isso atrapalha todo o nosso planejamento. Tá? Mas nós faremos os investimentos que precisam ser feitos e teremos um patamar de folha salarial, né, que nos permita montar um time competitivo num processo de transformação de elenco do ponto de vista técnico. Para você ter ideia, o Fortaleza é um grande exemplo, cara. E aí cabe a nós como gestão, a gestão esportiva, ter capacidade, ter um scout firme para a gente ser certeiro no mercado. Porque não pode o Fortaleza, com a metade. Fortaleza, que eu digo, não a instituição, não, tá? Fortaleza é um time muito grande. Eu digo com a receita que tem um time tão competitivo, pô. Foram certeiros, pô. Queria te perguntar se tem alguma novidade. A gente sabe que o Vasco fez uma extensão do contrato junto à Capa, teve a informação de que a Puma procurou, tem a informação da Nike também. Existe uma meta do clube fechar isso, seja uma extensão com a Capa em definitivo ou com um novo fornecedor de material para daqui para o meio do ano? Tem alguma coisa encaminhada já nesse sentido? Bom, então vamos lá, já que é comigo. O primeiro ponto importante da gente colocar aqui é quando nós tivemos o advento da medida liminar e houve, então, o início desse processo de gestão liderado pelo presidente Pedrinho, né, nós nos deparamos com uma situação que é absolutamente inusitada no futebol.
tá? Que é nós estarmos na metade do ano de 2024, termos um contrato de fornecimento de material esportivo que termina em 31 de dezembro de 24 e não haver ainda uma negociação para ou extensão desse contrato ou um novo fornecedor. As fábricas precisam, via de regra, de um ano e meio, né, de antecedência para programar as suas produções. Então, nós nos encontramos naquele momento numa situação bastante sensível e bastante frágil. Tá? Com base nisso, tivemos várias marcas, né, globais com interesse no Vasco. A potencialidade do Vasco, a força do Vasco, é algo para quem chega de fora, para se juntar a esse time e entrar nesse processo de gestão é realmente impressionante. Né? Então, a magnitude e a potencialidade que nós temos. Então, nós tivemos várias marcas interessadas. Nós entendemos que, nesse momento, era prudente que nós fizéssemos aí uma extensão do contrato da Capa ao longo do ano de 2025. Então, a Capa ficará conosco até 31 de dezembro de 2025 por uma questão de segurança de abastecimento também, para que a gente não corra o risco de um clube da grandeza do Vasco ter um desabastecimento de material desportivo ao longo de uma temporada, como a temporada do próximo ano. E aí sim, em 2026, nós teremos ou uma nova extensão do contrato da Capa, ou um novo fornecedor de material esportivo. Estamos trabalhando intensamente para isso, com a antecedência que o tema requer, porque a gente precisa fazer isso com uma programação, com bastante antecedência, para que a gente não tenha problema ali na frente e tenha, inclusive, êxito nesse processo de transição. A grande questão é que, se esse investidor demorar a chegar, o Vasco, e falando claro ano a ano, o Vasco tem condições de se manter em 2025 como você conseguiu arcar até dezembro de 2024, como prometeu? Essa é uma pergunta. E a segunda, acredito eu, que para se manter tem muito a ver com uma possibilidade de venda. Então, eu queria que você explicasse como é que está sendo a negociação envolvendo o Rayan e também outros ativos do clube, outros jogadores, se existe alguma proposta. Então, tem um passo seguinte após a medida cautelar antecedente, que vai ser uma decisão, obviamente, interna do que vai ser feito. O Amodeu me garantiu que 25 está tranquilo, em termos de pagar todas as contas. É óbvio que alguns movimentos que podem acontecer, isso pode facilitar. Você criar um planejamento de venda de atletas, isso faz parte quase de todos os clubes, até os muito ricos. Você cria ali uma cota de uma possível venda. E, normalmente, as possíveis vendas, principalmente no caso do Vasco, na situação financeira, ela parte da base. Pode surgir um ou outro que já esteja jogando, que seja mais tarimbado, não muito experiente, uma venda difícil, mas normalmente surge da base. A base, para mim, ela é importante por diversos aspectos. Eu quero chegar num nível que o Vasco utilize a base o máximo de tempo possível, que ele tenha um retorno técnico, que o Vasco tenha um retorno técnico para uma possível venda. Não é esse momento. Esse momento, o que me deixa bastante chateado é que você, às vezes, vai ter que vender a base para justamente cair dentro da conta do Amodeu de orçamento para você fazer os fechamentos de pagamentos. E isso me irrita, porque é um dinheiro que entra para você pagar a conta. Não um dinheiro que entra para você ali estar no fluxo e ver o que vai fazer. Mas é um planejamento e faz parte disso. Agora a gente vai criar uma cota de mais ou menos quantos jogadores o Vasco precisa vender. Necessariamente, essa matemática de 1, 2, 3, ela não acontece, porque pode aparecer também um comprador ou não. Ou podem aparecer muitos e querer comprar 2, 3 também. Só que assim, existe a possibilidade de estar dentro de um objetivo você vender jogador para ter caixa. E com relação ao Rayan, tem muitas procuras com relação a ele. Às vezes eu e o Amodeu tem uma queda de braço aqui, porque vai, aí daqui a pouco não vai não, segura. Mas eu vou quebrando alguns protocolos de uma governança, porque às vezes a gente tenta fazer malabarismo para que o jogador possa ainda dar respostas por mais tempo, com isso se valorize mais. Então, às vezes chega a proposta, está bem encaminhada, a gente dá o ok, e aí eu segura. Não posso mandar pelo jeito. Então, assim, existe proposta, mas é muito difícil segurar. Mas é um jogador que a gente vai fazer esforço para que ele desempenhe. Se isso não acontecer, é porque, se tiver a venda, vocês vão entender que foi necessário para justamente casar com tudo que o Amodeu falou. Pedrinho, queria saber de 2 jogadores que estão se destacando nos seus times, que foram emprestados. Como é que está a situação deles, que é o Orediano e o Capasso? Queria saber se eles serão comprados pelos times que eles estão jogando. Tem alguma chance do Orediano, por exemplo, voltar, porque ele está muito bem, é um jogador que, de repente, poderia se encaixar em 2025. Já houve uma sinalização desses clubes que querem comprar esses jogadores, Pedrinho? Como o contrato do Orediano foi... Posso falar mal feito? Não, eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Então, assim, o Amodeu vai passar os detalhes. Mas, obviamente, o clube tem a prioridade de compra e provavelmente vai executar. Mas o mecanismo para isso é muito ruim e lesivo ao Vasco. A questão do Capasso vai ter uma avaliação interna para isso ou não. Mas a do Orediano é bom o Amodeu explicar de forma detalhada. A questão do Orediano, o Cincinnati tem até o dia 1º de dezembro para exercer a opção de compra de 60%
dos direitos econômicos desse atleta na condição financeira que foi estabelecida pela gestão anterior, que pelo desempenho atual do atleta, né, e é muito fácil a gente falar hoje também, né, é um valor que a gente considera abaixo do potencial de mercado que esse atleta tem para isso. Então, assim, nós, Vasco, não temos a prerrogativa de impedir que essa transação ela aconteça, uma vez que isso está previsto em contrato. Se o Cincinnati nos enviar uma notificação e recebemos a notificação e ele for comprar, nós não temos como nos opor a essa venda. Quando o presidente fala da concepção do contrato originalmente, eu posso dizer que eu já estou aí há cerca de 10 anos no mercado, né, e eu percebo neste contrato cláusulas que foi a primeira vez que eu vi em contratos dessa natureza, e aí a gente, por confidencialidade que o contrato estabelece, a gente não pode abrir as cláusulas, mas são cláusulas inusitadas e não usuais no mercado.